Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Olá, amigos e amigas do programa Entrevista. No programa de hoje a gente vai falar sobre uma das casas de assistência social mais tradicionais de Ribeirão Preto, que atua com crianças e adolescentes, é a Casa das Mangueiras, desde 1973 em atividade em Ribeirão Preto. Só que no programa de hoje vamos começar falando sobre um projeto bem diferente que a casa está desenvolvendo, que é a produção de mini vegetais. É isso mesmo que você está vendo nas fotos aí. Mini milho, mini cenourinha, mini rabanete, tudo isso está sendo produzido pelo pessoal da Casa das Mangueiras para gerar renda, para gerar receita, para ajudar a manter a instituição. E a gente tem o prazer de receber hoje aqui no Entrevista o João Gabriel Fernandes Manzi, ele que é coordenador de projetos sociais. Obrigado pela presença, João Gabriel. Eu que agradeço o convite. Também o Carlos Eduardo Veiga Soares, o Cadinho, que é o presidente da Casa das Mangueiras. Obrigado pela participação, Cadinho. Eu agradeço. Vamos começar falando então desses mini vegetais aí, que sempre é uma curiosidade para as pessoas, né? É um projeto da Casa das Mangueiras, que é isso que eu falei, né? Mini milho, mini beterraba. Isso. Hoje a gente está confeccionando, né? Mini milho, beterraba, rabanete e a gente também a mini cenoura. Cenoura da tradicional, aquela só que ela é bem e tem uma outra coloração também. A gente já trabalhou com a mini cenoura branca, mas hoje a cor é a laranja. É a laranja. É a tradicional que a gente percebeu que tem mais saída. E esses mini vegetais, eles são, né, comercializados para a alta gastronomia, né, de Ribeirão Preto e região. Né? Então, é comercializado para alguns chefes, buffets, restaurantes, que eles utilizam tanto para alimentação quanto também para decoração de pratos. Quer dizer que alguém que nos assiste aí, que frequenta a alta gastronomia e se deparar com algum desses mini produtos, pode ser que ele tenha vindo da Casa das Mangueiras, Cadinho? Com certeza. A gente tem algumas parcerias, a exemplo aí do Renato Aguiar, do restaurante do Matuto, entre outros também. Que bacana. Agora, vamos falar do início então dessa ideia. Por que a Casa das Mangueiras resolveu apostar aí no agro, no mini agro? A gente teve uma reunião, né, uma conversa junto com a República Jardim, né, que ela veio por intermédio de um parceiro que a gente tem lá na casa. E a gente começou a conversar. A República Jardim, ela trabalha com flores comestíveis, né? Já tem algum tempo, já está bem estabelecida no mercado. E a República Jardim, a Luciana, né, percebeu que havia uma demanda de mini vegetais, né, no mercado de Ribeirão Preto e região. E como havia uma dificuldade, né, por conta da República Jardim de espaço e condições de produção de mini vegetais, a gente começou a conversar para fazer essa produção na Casa das Mangueiras, né? Em virtude disso, eu escrevi um projeto, né? Esse projeto foi apresentado para o Instituto Credicitrus. E o Instituto Credicitrus, ele entrou com um patrocínio, né, para a gente conseguir estruturar, né, a estufa, a horta, o espaço de higienização, né, embalagem, junto à República Jardim. Então, esse projeto ele funciona com essas três engrenagens. O Instituto Credicitrus entrou com o financeiro, né, com o capital inicial, para a reforma do espaço, né, onde está instalada a horta, e a República Jardim ela entra com o comercial, né, ela que faz toda a venda, né, desses mini vegetais junto a alguns restaurantes que ela já tem, né, são clientes da empresa dela, e a casa ela entra com toda a operacionalização, né, com plantio,
né, com a higienização, com a colheita, e isso tem como objetivo gerar um retorno financeiro para a organização. Mas as crianças e adolescentes atendidos, eles não trabalham na horta, né? Não. É profissional. Nós tínhamos uma horta, não de mini vegetais, antes dessa horta, uma horta comum, né, tradicional. Nós chegamos a ter trabalho com as crianças, com adolescentes, mas a horta comum, ela tradicional, ela é mais simplificada, é um processo mais tranquilo, né? Esse processo, né, da horta de mini vegetais é algo um pouco mais delicado, mais complicado, tem ciclos, né? Então envolve um conhecimento, né, um manejo um pouco mais detalhado. Então, por isso que não há, na realidade, a participação das crianças para esse momento da horta de mini vegetais. Diferentemente do passado, que nós já tivemos, inclusive, né, na época, acho que foi na época que foi 2020 até 2022, né, nós, inclusive, utilizávamos a horta para a Casa das Mangueiras, para nossa alimentação, consumo e também para a comunidade, né? Uma parte a gente destinava para a comunidade. Inclusive, no momento de pandemia, toda a produção foi direcionada para suporte para a comunidade no momento, né, que a sociedade, a comunidade estava passando por uma certa dificuldade. Bom, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa mudança também de mentalidade da Casa das Mangueiras, no sentido de manter, né, as suas despesas, porque quando a gente teve o trabalho, né, incrível da Sueli Dagnoni, né, como uma batalhadora, como uma pessoa que manteve a Casa das Mangueiras de pé, muito em função da disposição pessoal dela, né? Era um sacrifício muito grande, né? E ela dependia muito de doação das pessoas, né? Gente que estava disposta a colaborar. Agora o conceito está um pouquinho diferente. A gente, desde 2015, se eu não estou enganado, a casa ela vem construindo estabelecendo um outro paradigma, né, de sustentabilidade financeira. Primeiro, com a qualificação da gestão, né, da organização. Outro pilar também é a qualificação técnica, né, de quem trabalha dentro da organização, junto com as crianças, adolescentes. E também a gente adotou uma estratégia de diversificação de fonte, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo dentro do terceiro setor. Eu atuo no terceiro setor desde 2010, já faz 15 anos. E uma das coisas que eu sempre coloco, né, é essa questão da importância de diversificação de fonte. Você nunca pode depender de uma única fonte de recurso, seja ela qual for. Você precisa ter essa diversidade justamente para você ter uma sustentabilidade financeira, né? Então, na Casa das Mangueiras, eu sempre coloco para o pessoal que a gente precisa ser mais estratégico e menos reativo, né? Senão parece que todo ano a gente está apagando um incêndio, né? E isso não é sustentável. Então, a ideia, por exemplo, desse projeto, assim como já teve outros também, é de ter uma sustentabilidade financeira, né, com recursos próprios, principalmente recursos próprios. Então, essa qualificação da gestão, da equipe, tanto técnica quanto pedagógica, da infraestrutura, né? Então, a gente apostou durante muito tempo aí com reformas, melhorias, etc., que é justamente de criar projetos que sejam autossustentáveis, né, financeiramente, e também conseguir pleitear, né, recursos por meio de parceria, tanto pública quanto privada, né, por meio de edital, por meio de parceria direta. A casa ela vem estudando também formas de contribuir para o ISG das empresas. Então, a gente está nesse momento de qualificação, né, da sustentabilidade financeira, e o Mini Vegetal é uma das iniciativas que a gente pretende apostar para a gente ter esse retorno financeiro, principalmente de recurso próprio, né? E não depender tanto de passar o chapéu, né? Exato. Na verdade, a gente até, essa coisa de passar o chapéu, né, a gente até evita, embora a gente tenha, né, os
o que a gente chama de sócio-contribuintes, são doadores recorrentes. E, inclusive, a gente até não gosta muito de falar ajuda, a gente fala muito parceria, seja parceiro, né? Participe junto, né, da organização. O que a gente quer são formas que as pessoas possam se integrar, né? Tanto a empresa quanto a pessoa física, né, possam se integrar com o trabalho da casa. A casa está, na realidade, né, já há algum tempo, com uma visão do lado empresarial, né? Como o João falou, nesse aspecto de gestão, sempre se aprimorando, sempre se aperfeiçoando nesse conceito. E hoje, falando nessa diversificação, né, a gente tem várias fontes, né, sócios contribuintes, que o João falou, que são muito, muito importantes para a casa. Tem a doação da nota fiscal paulista, tem a destinação de imposto de renda, tem a participação de editais públicos, né, a nível municipal, estadual, federal também. Tem eventos que a gente faz, né, nós temos aí, dia 31/8, a nossa 6ª edição da Feijoada da Casa. Já participamos de leilão beneficentes também. Então, essa diversificação é importante para não concentrar a nossa fonte de receita em cima de um ou outro recurso, né? A gente tem, né, 2 tipos, né, de fontes de recurso que a gente coloca como recurso vinculado e não vinculado, né? O recurso vinculado, ele é, como o nome diz, vinculado a um projeto específico. E agora, o nosso desafio, principalmente esse ano, né, é de aumentar o recurso não vinculado, que são recursos que a gente tem maior flexibilidade, né, e autonomia para o gerenciamento desse recurso. Então, por exemplo, para fazer aquisição, para fazer uma melhoria, para fazer mais contratação, né, para, enfim, comprar equipamentos, enfim, aquilo que é necessário para a organização. Porque o recurso vinculado ele é para um projeto específico, né? Então, por exemplo, precisa de uma reforma, precisa, que nem recentemente a gente teve que fazer o alvará do bombeiro. É uma coisa que a gente não pode pôr num projeto, né? A gente não pode pôr num convênio o custo, por exemplo, com o alvará do bombeiro. Então, isso é um recurso próprio que sai da casa. Então, a nossa ideia é que a gente possa aumentar esse recurso não vinculado para ter mais flexibilidade e autonomia financeira em detrimento ao recurso vinculado. Bom, e o lançamento do projeto Vida Flor agora no início de julho. Isso, vai ser no dia 7/7, às 8h30 da manhã. Vamos contar aí com a participação também de uma oficina, na nossa oficina de percussão, e do coral também, que vai se apresentar, né, para essas pessoas, para esses convidados. Então, a gente espera que seja um grande sucesso esse lançamento. Está em andamento o projeto. Está em andamento, né, o projeto. Agora, quantos meses tem já? Nós temos aí... A horta? A horta, ela começou, né, a produção mesmo, basicamente no início do ano, né? A partir ali de janeiro. O ano passado ficou um período mais para estruturação, né? Então, montagem da estufa, limpeza do terreno, a construção da parte que faz o armazenamento e a higienização, né? Como vai ser a produção em termos de números aí? A produção é prevista, né? A gente tem uma capacidade mínima de produzir 1.000 mini vegetais por semana. Daria em torno aí de 4.000 vegetais durante o mês. E o que isso vai representar na receita da instituição? A gente tem uma expectativa aí de gerar uma receita mensal aí no mínimo de R$ 2.400, por volta de R$ 28.800 no ano, representando aí um percentual de 3 a 5% das nossas despesas anuais. Mas é um projeto que ainda vai crescer? Com certeza. A gente espera que sim. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalinho e já voltamos para falar sobre a Casa das Mangueiras. Quer estudar em uma faculdade com nota máxima no MEC, com os preços mais acessíveis do mercado? Na Faculdade Metropolitana, você garante uma formação de excelência. São mais de 30 cursos de graduação EAD por apenas R$ 99,00 mensais. E mais de 300 opções de pós-graduação e MBA EAD a partir de R$ 79,00 mensais.
Transforme o seu potencial em conquistas. Na Faculdade Metropolitana, seu sucesso começa agora. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais. Estamos de volta com o programa Entrevista, hoje falando sobre a Casa das Mangueiras e um projeto inovador que é o projeto Vida Flor, de produção de mini vegetais. Conosco o João Gabriel Fernandes Manzi, ele que é o coordenador de projetos sociais, e também o Carlos Eduardo Veiga Soares, o Cadinho, presidente da Casa das Mangueiras. Nesse segundo bloco, eu gostaria de falar com vocês mais sobre a finalidade da Casa das Mangueiras, que é a recuperação, que é pelo menos a assistência, né, a essas crianças e adolescentes. Eu gostaria de ouvir vocês, da experiência de vocês, dessa... É uma espécie de luta, né, para conseguir tirar tanta desigualdade que a gente tem na nossa sociedade e que essas crianças estão à mercê, né? Eu acho que é exatamente, né, essa é a missão da casa, né, de intervir na desigualdade social, na injustiça social, promovendo direitos e acesso, né, para as crianças, para os adolescentes em situação de vulnerabilidade, assim como as suas famílias também, né, e a própria comunidade. Hoje, na casa, nós temos capacidade de atendimento para 130 crianças e adolescentes. Uma coisa que é importante dizer, né, é que a casa ela não atende mais demanda espontânea. A gente só atende via encaminhamento dos CRAS. Como nós atendemos um público específico de situação de vulnerabilidade, são crianças e adolescentes egressos de trabalho infantil, vulnerabilidade gerada por situação de deficiência físico-intelectual. A gente atende crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional, em abrigo, né, egressos também de medida socioeducativa por ato infracional, por exemplo. Então, a gente atende um público em situação de vulnerabilidade ou risco social. Então, por isso, as crianças elas só vêm via encaminhamento. E esse encaminhamento é feito pela assistência social do município? Isso é feito pela assistência social, pelos CRAS. Hoje, o nosso CRAS de referência é o CRAS 12, né, que é ali da região do Ipiranga. Né? Mas a gente atendeu já também do CRAS 3. Algumas situações podem vir via judicial também e via conselho tutelar, mas a porta de entrada da assistência social é o CRAS, né? Porque a gente faz parte do Sistema Único de Assistência Social, do SUAS. E a casa ela é uma unidade desse Sistema Único de Assistência Social, ofertando um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para a criança e adolescente, além de outros projetos para a comunidade. Cadinho, eu gostaria de ouvir a tua visão, né, convivendo com essas crianças lá, sobre essa realidade que a gente vive, né? A gente que tem a grata satisfação e oportunidade de estar lá acompanhando esse processo, né, no dia a dia, realmente a nossa equipe, né, é uma equipe de referência. Ela faz um trabalho assim com um conteúdo muito rico, e a gente vê essas mudanças, essas transformações acontecendo, né, no dia a dia. Então é muito gratificante, né, a gente estar lá presenciando todo essa transformação que acontece na vida delas, na vida das famílias, inclusive, porque a Casa das Mangueiras também atua, né, junto às famílias. Então, a gente vem tendo, né, resultados, impactos sociais bastante importantes e relevantes para a comunidade, para a sociedade. A gente pode até exemplificar, né, pegando um paralelo aí da sua pergunta, falar um pouquinho do ROI, né, que é o retorno do investimento social, que na realidade, pegando uma analogia do valor que nós recebemos do SEMAS, traduzindo em valores monetários e absolutos, né? Ou seja, aquele serviço que deveria, talvez, ser uma responsabilidade de ordem pública, que a casa absorve e faz e executa muito bem, a cada R$1 investido na Casa das Mangueiras, ela retorna para a sociedade, para a comunidade, R$15,27. Então, é algo assim bastante importante, relevante para quem está nos vendo, está nos ouvindo,
para que possa, né, cada vez mais estar colaborando, apoiando a Casa das Mangueiras nesse sentido, porque o retorno é bastante significativo, não só para as crianças e adolescentes que estão conosco ali, mas por todo o nosso entorno, toda a comunidade e toda a sociedade que está ao nosso redor. Ô João, que história que você já ouviu lá que te emocionou? Vários. Basicamente, a gente tem, né, várias histórias, né? Tem uma história que eu acho que é bem interessante, né? O pessoal de Ribeirão até conhece bem, que é com relação ao Enzo, né? O Enzo, ele era uma criança atendida ali desde os 6 anos pela Casa das Mangueiras, e através dessas atividades que são prestadas dentro do serviço da organização, ele despertou para o balé, né? E depois, né, de ir aprimorando, estudando, né, o balé, hoje ele foi selecionado, né? Hoje não, né? Na época, foi em 2019, 2020, não lembro. Ele foi selecionado para o Balé Bolshoi, né? E hoje, inclusive, ele está, né, em Londrina. Não, Blumenau. Ele está em Blumenau, né? Na escola ele ganhou uma bolsa, né, do Balé Bolshoi, e hoje ele já está se destacando na dança. Então esse é um caso muito interessante, mas a gente tem vários. A gente tem resultados ali muito interessantes, muito importantes dentro do trabalho da organização. Hoje, por exemplo, a gente tem um diretor da casa que foi uma criança atendida, né, pela organização. Ele presta consultoria empresarial, ele tem uma franquia, uma loja de essências no Ribeirão Shopping. Né? Não vou fazer propaganda porque eu não sei se pode. Não tem problema. Tem também o Paulinho, né? Tem o Paulinho, que é ex-educando da casa, trabalha hoje como chefe de panificação do Renato Aguiar. Inclusive ele vai estar presente, né, nesse lançamento, inclusive ele vai fazer até um depoimento lá, o Alisson também. A gente tem o Guilherme, que hoje já está se tornando aí Sensei de judô, que também despontou aí por meio do projeto de judô, né? Hoje ele já está dando aula, está vivendo de judô. A Ana Júlia, por exemplo, ela é auxiliar administrativa nossa, ela também foi uma criança atendida pela casa. Então a gente tem muitos casos, né? A gente teria que fazer um programa inteiro, né, só para esses depoimentos. E a gente tem uma taxa de ocupação muito interessante, de 93%, né, das vagas que a gente oferece. Temos pouca rotatividade de criança, a gente tem uma taxa baixa de evasão também e de infrequência. Então, a gente percebe que a casa se tornou uma referência mesmo no trabalho com criança e adolescente, principalmente dentro daquela comunidade, né? Encaminhamento para mercado de trabalho também. As crianças nossas têm uma taxa de evasão escolar muito baixa, né? Chega até, em alguns momentos, a 0, porque toda criança e adolescente que estão na casa precisam estar na escola, e a equipe técnica faz um trabalho de articulação com a escola, né, justamente para acompanhar, né, as matrículas, se não está tendo infrequência, para não chegar numa evasão. Então a gente tem resultados muito interessantes mesmo. Cadinho, esse é o lado que emociona, né, de ver o sucesso do trabalho, né? Mas eu preciso te perguntar, vocês perdem crianças para o tráfico de drogas? Infelizmente nós perdemos ali na região, tem vários pontos, né, de tráfico de drogas, como tem em outras partes de Ribeirão Preto, mas a casa vem fazendo um trabalho substancial e significativo. Inclusive, recentemente nós tivemos uma visita de uma pessoa, né, em comemoração ao Dia do Trabalho Infantil, se reunindo através de uma roda de conversa sobre esse tema, sobre esse assunto, né, e que foi bastante discutido, né, com as crianças e adolescentes numa roda de conversa. Foi até essa semana, né, João? No dia 12, só uma correção, não é comemoração do trabalho infantil. De combate, é uma atividade de conscientização e de combate, né, ao trabalho infantil. Que não se comemora. Que a gente não pode comemorar o trabalho infantil. Sim. Mas foi bem legal, a gente teve ali presenças tanto de pessoas da Secretaria da Saúde, Conselho Tutelar,
da DIJU, né, que é a Delegacia Infantil Juvenil, e a gente hoje, além do tráfico, a gente tem um desafio muito grande com os trenzinhos, que é algo que a gente já perdeu crianças, né, porque querem ficar no trenzinho, a gente está tendo muitas situações de violência com esses trenzinhos. É uma forma de trabalho infantil também, então a gente está aí fazendo um apelo e tentando conscientizar a sociedade com relação a esses trenzinhos da maneira como está ocorrendo. Né, recentemente a gente, né, ficou sabendo de um adolescente, inclusive, que morreu por conta de briga, já teve adolescentes que morreram atropelados. Então, além do aliciamento, que ocorre de várias maneiras, hoje a gente também tem esse desafio com o trenzinho. Foram poucos casos, mas já teve criança que saiu da casa porque queria, né, enfim, trabalhar com um trenzinho e tal. E é uma situação difícil, né? Porque a criança, ela quer participar ali, exatamente, né? Fascina as crianças, né? Essa participação, e a gente ser um bichinho, né, do trenzinho, né? Eles não querem. É só isso, porque a gente sabe, né, por relatos, inclusive da própria comunidade, das crianças e adolescentes, ocorre venda para criança e adolescente de bebida alcoólica, né? Ocorre processo de aliciamento, ocorre processos de exploração sexual, né? Então, a gente está com um desafio muito grande com relação a isso, né? Então, a gente até está já estudando, né, algumas estratégias. Existe um trabalho dentro da casa de conscientização, porque não é só ir lá e dançar, né? Acontece, por exemplo, agora, recentemente, situação de violência, é uma forma de exploração de mão de obra infantil, tem acesso a álcool, tem acesso a outras coisas também. Então, hoje a gente tem uma demanda muito grande. Só complementando esse caso que eu estava falando da marcha, hoje, né, nós temos aí, acho que no ano passado, mais de 54 mil denúncias, né, levantadas pela SaferNet, de denúncias de abuso e exploração sexual infantil. O Brasil, né, é o quinto maior país, né, em número de denúncias e de casos, né, frente aí, comparado a 71 países. Isso vem crescendo à medida ao longo dos anos, né, até respondendo a sua pergunta, né, da necessidade cada vez mais da Casa das Mangueiras, entre outras entidades, estarem presentes, né. Então, isso vem crescendo. O Brasil ocupava a 27ª posição há um tempo atrás, e hoje ele ocupa a 5ª posição, nesse aspecto que eu falei. Lembrando que esses números são subnotificados, né? É muito maior. Na verdade, esse número de denúncias cresceu porque as pessoas começaram a denunciar, né? Mas mesmo assim ainda são números subnotificados, né? Inclusive a gente, na região de Ribeirão Preto, de acordo com a vigilância epidemiológica e também com a Secretaria de Segurança Pública, a gente tem um número considerável de 0 a 4 anos, né, que sofreram abuso em 2024. E, como o Cardinho falou, mais de 80% dos casos dentro de casa. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Sucesso nesse novo projeto aí de produzir mini vegetais para gerar receita e renda para um trabalho tão importante como é o caso da Casa das Mangueiras. Ficamos à disposição, agradecemos a oportunidade e fazemos um convite aí para que todos, né, que ainda não conhecem a Casa das Mangueiras, façam uma visita na casa. Temos o maior prazer de receber vocês. Nós ficamos na rua Tupinambá, 1457, fica ali ao lado da PTV, no Alto do Ipiranga. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao João Gabriel Fernandes Manzi, ele que é o coordenador de projetos sociais, e o Carlos Eduardo Veiga Soares, o Cadinho, presidente da Casa das Mangueiras. Ficamos por aqui. Esse programa você pode acompanhar também no canal do YouTube do Grupo Tati de Comunicação e no meu canal Chico Ferreira TV. Obrigado, pessoal, e até a semana que vem. Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais.